Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Antônio Macedo da Silva, 1 ano de falecido. Maria José César Santos, 30º dia de falecida. Maria Raimonda Rodrigues. Manuel Rodrigues Santos. Joana Gomes de Almeida. Leide Mila Nascimento. Maria Gorete Varjão. Maria Patrícia Ferreira de Andrade. João Matos de Souza, Raimundo Gomes de Almeida, Elisete Santana de Almeida, João Evangelista Gomes Xavier, Raimunda Rodrigues dos Santos, Eduardo Ferreira de Jesus, Daniel Leite Guimarães, João Pereira dos Santos, Veni Ramos Ferreira. Em ação de graça pelo aniversário de Edileuza Almeida, Maria Madalena Almeida, Maria José Almeida, Zuleide Santana, Elizabeth Santana e Leis Matos. Boa noite a todos e a todas aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais e a Rádio Atividade FM. Irmãs e irmãos, hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. Irmãs e irmãos, o Senhor que nos reúne aqui em sua casa é o nosso abrigo. Ele sustenta a nossa vida. Somos o povo e o rebanho do Senhor, que Ele muito ama e cuida. Nesta assembleia reunida, recebemos do Cristo Pastor a força de anunciar ao mundo a boa notícia da salvação. Deus é próximo de nós e nos salva em seu amor. Iniciemos a nossa Santa Missa. O Senhor é meu Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está contigo. Quando vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está contigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai,
de Cristo, o bom pastor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor cuida de nós, nós que somos suas ovelhas. Peçamos perdão a Ele por todas as vezes que nos afastamos do redil que a Ele pertence, a Santa Igreja Católica. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Pecadora caída, derrama aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Vós tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias.
Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a milícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos
conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornasse próximo pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar paz a vós que estevais longe, e a paz ao que estávamos próximo. E graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e conheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos que nos acompanham por meio da rádio e dos meios de comunicação da nossa pastoral, da comunicação paroquial. Querido povo de Deus, a liturgia deste domingo dá sequência aos domingos anteriores, quando abordam uma temática sobre a igreja. E nós queremos continuar meditando o mistério de Cristo pascal à luz da imagem que é a igreja. E nesta perspectiva, neste caminho, hoje se apresenta uma imagem, a imagem do pastor. No Antigo Testamento, do Gênesis ao último livro do Antigo Testamento, por vezes essa imagem vai fundar a fé da experiência do povo de Deus, o povo de Israel. E é por isso que aquele salmo que nós ouvimos hoje, tão famoso, nos coloca diante do Senhor que é o nosso pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Não só esse salmo, mas muitas outras passagens, como a da profecia de Jeremias, Deus se coloca diante do teu povo como um pastor. Esta imagem é muito cara porque a nossa experiência dos primeiros homens da fé nos revelou a figura de um homem especial, Davi. Davi, filho de Jessé, que é o primeiro rei de Israel, o primeiro rei depois de Saul, ou o maior rei que Israel teve, o rei Davi. E Davi foi escolhido dentre os muitos filhos de Jessé, e ele estava no campo, porque era um pastor. Deus escolhe alguém para reinar sobre o seu povo, alguém que era pastor. Por isso, para nós, essa imagem do pastor é muito cara, porque representa o povo que era guiado por representantes que representavam em meio ao caminho o pastoreio de Deus. Deus que guia o seu povo, Deus que é o nosso pastor, por isso nada em nossa vida faltará. Mas é interessante, irmãos, na profecia de Jeremias, Jeremias profetiza contra os maus pastores. Pessoas que se colocavam à frente do povo de Deus, profetas, sacerdotes, governadores, que não tinham no coração o interesse do coração de Deus, que não tinham no coração a vontade de Deus. Por isso eles não eram bons pastores, eram pastores maus, que em vez de conduzir o povo, as ovelhas, eles arrebanhavam a si próprio. A gente vai entender isso quando a gente olha para o mundo de hoje. Vejam aí, basta ligar a televisão, quantos líderes religiosos, muitos que se denominam pastores. E aqui, nós da Igreja Católica também nos incluímos, porque o Papa é pastor, o bispo é pastor, o padre também é pastor. E quando nós olhamos para essa realidade em nossa volta, tal como no período de Jeremias, período de confusão religiosa e política, período em que o templo estava destruído, período em que o povo estava disperso, sem pastor, nós olhamos também para os nossos tempos de hoje e percebemos que muita da confusão religiosa, social e política no nosso período, no nosso tempo, se dá porque os pastores de hoje, em vez de fazer a vontade de Deus, buscam arrebanhar a si próprio. Mas
não podemos só apontar para os pastores religiosos. É preciso olhar também para os poderes que estão aí, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. É preciso ir mais fundo, olhar para os pastores da família, os pais, o pai e a mãe, que são os pastores dos filhos. Aqui nós não precisamos apenas buscar os culpados, mas olhar para todos nós, até aqueles que representam algo no seu trabalho, em um grupo social, em um grupo de cultura, e nos perguntarmos como nós estamos guiando a vida, segundo a vontade de Deus, ou mais preocupados em nós mesmos. E Jeremias parece que aponta para os nossos dias. Os pastores da época, eles queriam consumir as ovelhas, a carne das ovelhas. Estavam mais preocupados com o bolso, estavam mais preocupados com o poder, estavam mais preocupados com o ter, com o dinheiro, e não com a vontade de Deus. Hoje não é diferente. Fazer a vontade de Deus exige uma configuração ao único e mais perfeito pastor que este mundo conheceu, Jesus Cristo. Jesus é a figura de Deus, o pastor do povo, que se revela em um rosto concreto. E se nós queremos ter um modelo de pastor, que é um modelo para os pais, para as mães, para os padres, para os governadores, esse modelo é Jesus Cristo. Diga assim comigo, com o Padre: Jesus é o meu único pastor. Pode dizer melhor: Jesus é o nosso único pastor. Esse segredo, irmãos, poucos têm, poucos conhecem. Basta olhar para a nossa realidade de hoje, como eu havia dito, que nós estaremos profundamente como que abandonados. Muito dessa questão do coronavírus está por causa dos nossos pastores, que não estão conduzindo o seu povo. Muito dos problemas das famílias estão por causa dos pastores da família, que não estão sabendo conduzir os seus filhos. Tenho falado isso na zona rural. As crianças que têm seguido um Deus que não é mais o pastor de nosso povo. E o Deus das crianças são os youtubers da vida. É um tal de um Lucas Neto. Quem tem dito o que é certo e o que é errado são estes homens. Eles estão dizendo qual é a lei que deve seguir. E os pais e as mães não estão percebendo. Quem está dizendo o que é sexualidade, o que é afetividade, quem está dizendo o que é bom e o que não é, são pessoas que não sabem o que é a verdade. Cuidado, isto é muito sério. Nós estamos entrando em uma profunda crise, como a oração eucarística hoje vai nos dizer, que se nós não voltarmos para o aprisco que dá sentido à nossa vida, nós vamos nos perder. E esse aprisco é Deus. Eu me preocupo com um povo que está perdendo de vista o sentido do sagrado. Quando entra em uma igreja, deveria se rezar um terço, silenciar. Nós não temos mais esse sentido, porque também nós adultos, nós idosos, aqueles que já são avós, também estão se deixando perder, porque estão perdendo de vista o único pastor das nossas vidas, que é Deus, que é Cristo Jesus. O Evangelho nos fala isso. Jesus chega diante de um povo que está sedento, que está com fome. Ele olha para eles e vê que eles são um povo sem pastor. E é interessante que Jesus, com os apóstolos, cansados da missão, depois de ter se desgastado na missão, Jesus ele para
e ele olha para o povo, sente compaixão, os cura, e olha para eles e dedica a eles o ensinamento, porque eles são um povo sem pastor. Como diz o Evangelho, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Querida paróquia, a minha missão aqui, enquanto padre, enquanto pastor, pode ser rápida. Eu não sei quanto tempo a igreja me colocará diante deste povo, diante deste redil que é esta paróquia. Mas, independente do tempo, a missão seja minha, dos padres que passaram e dos padres que virão, é olhar para vocês e ter como seguir. E este caminho não é de Jefferson. O redil não é meu. A paróquia não é minha. Eu apenas represento alguém que é maior do que eu. E o pastor nosso de Jesus, eu estou perdendo tempo aqui. Se vocês não se deixarem guiar pela voz do pastor que é Jesus, eu estarei pregando às paredes. Por isso, também vivendo e celebrando à luz daquilo que Paulo nos disse, é na cruz de Cristo, um povo salvo pelo sangue de Cristo, o bom pastor derramado na cruz. A experiência de igreja nossa só vai frutificar e dar mais frutos ainda se nós devolvermos a Cristo o lugar que pertence a Ele. Vou explicar aqui liturgicamente alguns sinais. Por que é que este altar tem uma cruz? Não é enfeito, é sinal. Porque o que celebramos aqui tem como o pastoreio de Jesus na cruz o seu sinal mais elevado. Por que é que aqui nós temos uma mesa da palavra com este livro sagrado? Porque é daqui que o pastor fala para o coração do povo. Por que é que temos essa cadeira, esse trono? Não é porque o padre, a minha pessoa é digna, não é. Mas porque quando um padre, sacerdote, validamente ordenado está aqui sentado, ele sacerdote, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, que nos guia em meio a tanta dúvida, em meio a tantas trevas que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Não tenham medo. Não tenham medo de se deixar conduzir pelo Cristo que é o Rei, como o ministério cantou no início. O nosso Rei, o nosso Pastor. É Ele que é o dono de tudo isso. E a Ele nós devemos tudo o que vivemos, o que fazemos e o que celebramos. Vamos ficar de pé, cantar um refrão deste salmo, trazendo à tona o Senhor que é o nosso pastor. Esse salmo que tantas vezes cantamos, mas que não entendemos, mas hoje ganha um sentido novo na nossa vida. Por isso nada em minha vida faltará. Todos juntos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nossas preces. Pedimos ao